Pessoal, mais uma aula, né? A penúltima de hoje, tá? Porque olha bem, depois vocês ainda têm uma atividade de ensino religioso para fazer, que é o seguinte: vou aproveitar a aula de ciências para falar da atividade de ensino religioso. Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? E escrever para mim aí o porquê das festas juninas. Por que a gente comemora as festas juninas, tá? Não é para vocês em relação à questão religiosa, tá? Vocês vão buscar um outro porquê para mim, tá? Na internet, e vão escrever aí para mim. Pode escrever um parágrafo lá no caderno de ensino religioso e mandar as fotos, que na próxima aula eu vou gravar um vídeo, né, com essa matéria para a gente poder discutir esse assunto, tá bom? Agora vamos então para a nossa aula de hoje, tá? Que é, a aula de ciências, tá? Do dia 7 de junho, tá? Tá ok? Livro de ciências, tá? E o que nós vamos ver nessa aula de ciências hoje? Bom, pessoal, nós vamos ver o que estudamos. O que estudamos onde, professora? O que estudamos no capítulo 3, tá? Aí é apresentado para nós um resumo, isso daí é um resumo de tudo aquilo que nós vimos no capítulo 3. Então, vamos falar um pouquinho desse resumo aí, que está no capítulo, do capítulo 3, gente. Olha só, primeira coisa que nós vimos lá do capítulo 3 é o seguinte, né, que todos os seres vivos apresentam característica comum. Então, olha bem, todos os seres, não excluiu ninguém, vivos, eles apresentam característica comum, aquilo que está em um e está no outro, né? Então, o que eles precisam? Precisam, seres vivos. Seres vivos. Eles precisam de energia, né? Eles geram descendentes, né? O que é isso? Gerar descendentes é reproduzir, né? Os seres vivos se reproduzem, né? E são formados por células. Então, essas são as características dos seres vivos, tá? Nós vimos também nesse capítulo que o microscópio, caneta acabou a tinta e tá difícil escrever, mas vamos lá, nós vamos terminar essa aula. O microscópio é um instrumento que amplia, né? Ele amplia a imagem, né? Então ele possibilita, né, a gente ver a estrutura, né, de muitos da célula, né, de coisas muito pequenas que não dá para a gente ver a olho nu. Então o microscópio ele faz isso, né? E olha bem, os seres vivos são classificados em grupos para que seja estudado, né? Seres, nós vimos isso também. Seres, olha aí, tá falhando. Seres vivos classificados em grupos
Nós vimos lá, né, os grupos das bactérias, dos protozoários, né, das plantas, dos animais, né? Nós vimos esses grupos, tá? Depois, gente, nós vimos que as bactérias... Deixa eu ver se ainda dá para escrever. Vou ter que apagar aqui, espera aí. Nós estamos fazendo um resumo do resumo. Vou falar aqui da bactérias. As bactérias, né? Elas são seres unicelulares. Aí o que vem a ser isso? Unicelulares. De uma única célula, né? Mas não foi só isso, né? Que nós vimos que as bactérias, elas são simples, né? Isso nós vimos também, né? Uma única célula simples, né? E que algumas bactérias, elas são importantes para o ambiente e para outros seres vivos, e outras que nós vimos que causam doenças, né? Nós vimos também os protozoários. O que nós vimos dos protozoários? Olha, eles também são unicelulares, né? Mas o que acontece nas células deles, né? Elas são células complexas. Tá? Enquanto as bactérias, né, as células são simples, os protozoários, as células são complexas, né? Aí, e eles vivem em ambientes úmidos ou aquáticos, né? Continuando a nossa... Nós vimos os fungos. O que nós podemos falar dos fungos, né? Que eles se desenvolvem em lugares úmidos, que certos fungos são usados na nossa alimentação como alimentos, né? E alguns causam doenças, né? Então, vivem em ambientes úmidos, né? Depois, gente, nós falamos das plantas. O que nós falamos das plantas, né? Que as plantas obtêm a energia através da fotossíntese. Não foi isso que nós falamos, né? E para isso, que elas precisam de energia solar do sol, né, luz solar. Elas precisam do gás carbônico e água, né, para elas poderem fazer a fotossíntese. Síntese. Os animais, né, nós vimos que os animais precisam de alimentar, para ele alimentar, ele precisa de outros seres vivos, né? Pode ser plantas ou pode ser os animais, né? A fim de quê? A fim de obter energia para viver. E nós vimos que os animais, né? Nós dividimos os animais em dois grandes grupos, né? Os invertebrados e os vertebrados, tá? Deixa minha canetinha quietinha ali, porque hoje ela não quer trabalhar, não, tá? Então, vamos ler. Lá na página do livro, na página 63 do nosso livro, esse resumo, que nós vimos aqui, um resumo do resumo, né, gente? Olha, vamos lá, o que estudamos?
Todos os seres vivos apresentam características em comum. Precisam de energia para sobreviver, geram descendentes e são formados por células, tá? Depois, o microscópio é um instrumento que permite ampliar a imagem milhares de vezes e possibilita o estudo de estruturas invisíveis a olho nu, aquilo que nossos olhos, né, não conseguem enxergar, o microscópio vai enxergar para nós e vai nos fazer enxergar, né? Então vamos seguir. Os seres vivos são classificados em grupos para que sejam mais bem estudados. Depois, bactérias são seres microscópicos, unicelulares, uma única célula. As células bacterianas são simples. Algumas bactérias são importantes para o ambiente e para os outros seres vivos. Outras podem causar doenças, né? A seguir, os protozoários também são seres unicelulares, mas suas células são complexas. Muitos vivem em ambientes úmidos ou aquáticos, né? Aí, prosseguindo aqui, olha, os fungos desenvolvem-se em lugares úmidos. Certos fungos são usados como alimentos e alguns causam doenças. As plantas obtêm energia por meio da fotossíntese. Para isso, são necessários luz solar, gás carbônico e água. Como produto, além do alimento, há o gás oxigênio. Então, ela fornece para nós, né? Além dela produzir o alimento dela, com a fotossíntese, ela também libera para nós o oxigênio. Existe grande variedade de plantas no ambiente. Os animais precisam se alimentar de outros seres vivos, a fim de obter energia para viver. A diversidade de animais é muito grande e dividida em dois grandes grupos, os invertebrados e vertebrados, ok? Aí abaixo aí do livro, vocês vão ver na página de vocês aí, ó, a floresta amazônica é um dos locais com maior diversidade de seres vivos. Vamos preservar a floresta, minha gente, né? Aí a nossa aula de hoje encerra aqui, né? A gente volta amanhã. Amanhã nós vamos fazer a provinha de ciências, tá? Nós vamos começar com a provinha de ciências, ok? Então, até amanhã. Fiquem com Deus.